Então, na segunda parte da nossa aula, a gente tinha chegado nessa expressão para constante de tempo, né? Para o tempo tal que você fica com 63% da corrente máxima. E o tempo tal, ele é L sobre R, então ele é indutância sobre resistência. Então vamos tentar encontrar a unidade disso. Então a gente sabe que o tal, ele é indutância sobre resistência. Mas quem é indutância? Indutância, a gente, deixa eu ver como eu posso escrever aqui. A gente viu que a FEM era sem o sinal de negativo, né? Era D, era L, DI, DT. Isto é, volt, né? Então, vamos escrever aqui. Então, fica um volt é igual a indutância, ampere sobre tempo, né? Sobre segundo, né? Certo? Isto é, a indutância, ela é volt segundo por ampere. Então, eu fico com volt segundo por ampere dividido por R. Só que resistência quem é? Resistência é voltagem sobre a corrente, né? Então, a corrente vai para cima. E aí fica A com A, V com V. Então, a unidade do tal é segundo, que era a resposta lá daquele tal. E, por último, quantas constantes de tempo são necessárias para que a corrente atinja 99% do seu valor final, né? Então, eu escrevi aquela equação assim, ó, I, que multiplica o I final, porque o valor final é epsilon sobre R, que era aquele termo que estava multiplicando aqui, 1 menos T dividido por tal. Agora, eu vou isolar esse termo aqui, porque é quem tem T, né? E ele quer o tempo. Então, vou deixar esse cara e vou passar os outros dividindo. Deixa eu só desativar aqui. Então, eu vou isolar o tempo daqui. Né? Fica o E isolado, o E isolado, desculpa, o exponencial isolada. Quando eu passar o I dividindo para o outro lado e ajeitar, fico com esses termos assim, tá? Já está acabando o nosso tempo aqui. Bom, se eu colocar logaritmo de um lado e do outro, esse cara cai, né? Fica só menos t sobre tal, e aqui fica logaritmo disso. Então, eu boto logaritmo de um lado e do outro, fico com isto daqui. Por fim, eu passo o tal multiplicando, e fico com o tempo t igual a menos tal logaritmo de 1 menos i sobre a corrente final. E aí, ele está dizendo quantos constantes de tempo são necessários para que a corrente atinja 99% do valor final. Então, se eu pegar a corrente e dividir pelo valor total final dela, eu vou obter 99%, né? 0,99. Então, essa fração aqui fica 0,99. Então, fica logaritmo, tal que eu multiplico o logaritmo de 1 menos 0,99. Se você resolver isso daí, o logaritmo de 1 menos 0,99 dá 461. Menos o logaritmo disso, né? Esse sinal de menos ainda. E fica 461 tal, que é o que ele pergunta. Quantas constantes de tempo são necessárias? Então, a constante de tempo é de 333 microsegundos. Então, eu preciso 4,6 vezes esta quantidade de tempo para que você chegue a 99% do valor final. 99% do valor máximo que ela atinge. Professor, nesse caso aí, esse valor é o que foi mostrado no gráfico lá, o tempo crítico, no caso aqui, ela atinge o valor máximo da tensão? Não, o tempo não é o valor máximo da tensão. A constante de tempo é quando ela está a 0,632 do valor máximo. Tá? Coincidentemente, quando você bota esse valor lá, você fica exponencial de menos 1, né? Então fica 1 menos exponencial de menos 1,
Então, fica 1 menos 1 sobre exponencial. A exponencial é o número de Neper, né? É o 2,7182. Então, fica 1 menos 1 dividido por 2,7182, que dá 0,632. Então, 63,2% do valor máximo. Então, essa constante de tempo é quando você tem 63%. Só que ela cresce bem devagar, a corrente. Então, demora 4 vezes mais esse tempo aqui, para ela chegar a 99% do valor máximo. E ela nunca chega no valor máximo, né, do ponto de vista prático, né? Matematicamente, a gente fala, quando o tempo foi infinito, ela chega no valor máximo. Mas não existe tempo infinito. Se você esperar muito, muito, muito tempo, fica 99,9999%, mas nunca chega nesse valor máximo. Esse aqui é o limite dela. Y sobre R. É a voltagem da bateria sobre a resistência que estiver ligada em série com o indutor. Tá? E esses são os tipos de problema que a gente tem para esse tipo de circuito. Circuitozinho RL. Né? Outro tipo é tempo de descarga, que é quando você tira a bateria, e aí você carrega o indutor, e aí fala, olha, vou mudar o disjuntor para aquela posição B. Quanto tempo vai demorar para descarregar? Aquela exponencial decrescente. Aí é outro tipo de problema que a gente vai fazer na próxima aula. Tudo bem? Na próxima aula, ainda, assim, por causa do tempo que já está encerrando, mas eu tenho umas dúvidas, eu posso perguntar ao senhor no grupo, ou na próxima aula, deixa para a próxima Ou aula? então agora, se quiser, não tem problema. É porque, assim, essa expressão que o senhor estava falando aí era justamente para achar o circuito dentro dessa, ou a corrente dentro desses circuitos aí, né, no caso, né? Aí aquela expressão que o senhor tinha colocado antes foi só para achar essa expressão para a corrente em cada circuito, ou era como se fosse a solução daquela EDO ali? Essa daqui é a solução daquela EDO. Então, você tanto pode fazer... A gente até fez isso aqui na hora que a gente foi resolver essa coisa, né? Deixa eu ver aqui. Então, aí Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Eu peguei e... Pronto, aí Sim, diga. nessa expressão aqui, aquela que o senhor tinha colocado, a solução para a EDO, ela está praticamente em função da corrente, né? Uhum. Aí, aquela, por exemplo, é porque eu não estou sabendo expressar bem, mas, por exemplo, nessa letra B aqui que ele está perguntando qual é a constante de tempo, aí eu já imaginei que fosse aquele tempo lá que o senhor estava... Mas é o tempo lá. Eu só peguei e substituí o valor dele, ó. Pronto. Aí essa expressão aqui, desse tal, Uhum. é justamente o tempo que ele pede para atingir o valor máximo, não é Não é aquele o tempo tempo do valor crítico que o máximo, senhor não, falou, não, tá? né? Esse tempo aqui não é o valor máximo. Como eu expliquei para você, esse tempo é uma constante característica que é 63% do valor máximo. Não é o valor máximo. É 63% do valor máximo. É quando você fica com essa expressão aqui, você fala assim, mas tem um exponencial, eu acho chato calcular o exponencial. Aí você fala assim, beleza, tem um momento que a exponencial some. Quando é o momento que a exponencial some? Vamos sumir com a exponencial. Tem um tempo para o qual ela some. Ó. Então, deixa eu pegar aqui, botar para cá. Vamos sumir com a exponencial. Qual é o tempo para o qual ela some? É quando o tempo for L sobre R. Vamos verificar que é o tempo que ela some? Vamos substituir ela aqui. Vai ficar assim, ó, a corrente para esse tempo tal. Então, a corrente no tempo tal é Y, vamos botar assim, Y0, tá? Y0 sobre R é 1 menos exponencial de R sobre L, que multiplica T. Mas nesse tempo tal, né, no tal, que é igual a esse tempo T que eu estou pegando, que é L sobre R, tempo então é igual a tal, que é L sobre R, eu fico com L sobre R, onde era o lugar do T. Ó. Então cancela, deixa eu fechar aqui parênteses. Cancela esse cara com esse cara, esse cara com esse cara, fica 1. Então vai ficar corrente no tempo tal é Y sobre R, 1 exponencial de menos 1. Que eu posso escrever assim, ó. É Y sobre R, 1 exponencial... 1 dividido... Deixa eu botar mais para ficar bonito. 1 dividido por exponencial. Porque exponencial de menos 1 é o inverso disso. Tá? Joga esse cara para baixo. Então, você tem como fosse exponencial dividido por 1.
Quando eu levo a menos 1, fica 1 sobre exponencial. Ok? Aí vamos lá. Isso daqui é a mesma coisa que y sobre r, y0, né? Baguncei tudo. Vou só botar o y0 aqui. Y0 que multiplica 1 menos 1 dividido pelo valor da exponencial. A exponencial é 27182. A gente já fez essa conta aqui. Se você fizer essa conta, pegar 1 e diminuir de 1 dividido por 2,7182, isso aqui dá 0,632. Isto é, eu fico com a expressão assim, ó, I no tempo tal é igual a 0,632 y0 sobre R. Note que y0 sobre R é a corrente máxima, é a corrente final, que é justamente a corrente máxima que ele atinge, já que o gráfico é assim. Ó. Então, quando ele pergunta o tempo tal, ele está perguntando para qual tempo a corrente é tal que é 63% do valor máximo. E por que esse tempo é interessante? Porque ele tem essa expressão aqui. Ó. Ele não depende da exponencial. Ele tem essa cara. Sempre que o tempo for L sobre R, a corrente vai ter esta cara. Ela não depende da exponencial. Aí fica fácil de calcular, fica fácil de falar e etc. Porque esse valor é uma divisão, esse aqui é 0,63 que multiplica uma divisão, fica fácil você fazer essas contas, sem ter que envolver uma exponencial. Então, por isso que tem esse tempo que a gente chama constante de tempo, né? O tal, que é constante de tempo, é um tempo característico que te dá uma certa quantidade de corrente. No caso, 63% do valor máximo dela. Aqui, ó. 63% do valor máximo dela. Então, quando o T chegar a tal, quer dizer, quando o T chegar a L sobre R, a corrente é sempre 63% do valor máximo. Na questão, ele pede qual é a constante de tempo, quer dizer, qual é o tempo necessário para que você chegue a 63% do valor máximo da corrente, 333 microsegundos. E depois ele pergunta, beleza, mas quantos tempos desse, né, quantos 333 microsegundos eu tenho que esperar para que ela chegue a 99% do seu valor final? Aí a gente fez as contas e encontrou que eu tenho que esperar 4,61 vezes esse tempo para que ela chegue a 99% do seu valor final. Se eu quisesse que ela chegasse a 99,9%, seria isso daqui, ó, menos o logaritmo, né, de 1 menos 0,999. Eu teria que esperar 6,9 vezes, em vez de 4. E se eu quiser 99,99%, eu tenho que esperar 9 vezes aquele tempo, 333 microsegundos. Note que ele aumenta pra caramba. Ó. Que é o que a gente tem que espera que aconteça, porque quanto mais ela se aproxima de 100%, mais eu tenho que esperar de tempo, porque ela só vai chegar em 100% no infinito. Tá? Então, quanto mais você quer se aproximar de 100%, né, mais ela tem que esperar um tempo infinito. Então, é 15, 20, 30, 50 vezes o tempo, a constante de tempo, para poder, você vai estar esperando aquela quantidade de tempo para poder chegar num valor próximo a 100%. Nunca chegando exatamente a 100%, obviamente. Então, note que saindo de 99%, você tem 4,6 vezes a constante de tempo. Se eu boto 99,9, quer dizer, se eu adiciono 9 aqui, eu já vou para 6 vezes o tempo. Tem que esperar 2 vezes a mais, né? duas vezes que multiplica 333 microsegundos a mais para esse 0,9%. E se eu botar mais 0,09%, então 99,99%, eu tenho que esperar 9 em vez de 4. Quer dizer, já o dobro, mais do que dobrou o tempo. Já dobrou o tempo. Então, perto de 1% que você vai dando aqui,
para chegar no 100%, mas vai ficando, o valor vai aumentando, você tem que esperar. E é isso, pessoal. A gente se encontra, então, na próxima aula, já são 3h10, continuando essa matéria aqui. Lembrando que ela não cai na prova. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos. Valeu.